oportunidade de estar falando pelo meu estado referente ao assunto tão polêmico e cauteloso quanto a ufologia. O estado de Mato Grosso ele é repleto de acontecimentos ufológicos, ele é repleto de inúmeros avistamentos, testemunhos, ocorrências, enfim. Ela é uma grande grama histórica e atualmente ainda continua as questões das aparições ufológicas. E, lamentavelmente, muitas ocorrências que ali acontecem, muitas das vezes ali fica entre os testemunhos da população, dos fazendeiros, em especial do povo indígena mato-grossense. E me especializei mais na questão indígena mato-grossense, nessa inter-relação com os primitivos, entre aspas, que ali sobrevivem ainda, guardando já muitas das culturas de antigamente, até o linguajar épico primitivo. E dentro desses acontecimentos indígenas, das lendas, dos mitos que ali ficam envoltos, ele é repleto de camuflagem ufológica. Claro, tudo ainda interrelacionado com a questão dos mitos, do folclore, das interpretações que eles fazem sobre as ocorrências, mas tudo com fundo ufológico. E quando o estudioso do assunto ufologia traz isso à tona, impressiona bastante, devido à marca histórica que se tem das ocorrências naquela região. E justamente por esse estímulo que empolga os pesquisadores, fez com que eu mantesse presença em muitas tribos da etnia Xavantes, Kayapós, Kalapalos, Boróbios, e trouxe à tona muitas ocorrências que a história hoje não muito que conhece ou deturba bastante. Por exemplo, a história do Bebe Cororote, muito conhecido, que correlaciona uma vestimenta que os índios usam como ritual a questão ufológica. Na verdade, não é Bebe Cororote o termo, é Bebe Guguroti. Se vocês pegam a etnia Kayapó e perguntam sobre Bebe Cororote, eles vão ficar na dúvida do que se trata. Mas quando você chega a Bebe Guguroti, aí eles falam, Bebe Guguroti, eles explicam a lenda de um Deus que veio do céu numa canoa de fogo, um fogo que não queimava, e que você compara uma lâmpada que não queima, mas naquela época eles associavam um fogo que não queimava. E dessa canoa saiu essa criatura. E é interessante que os Kayapós, em que muito é conhecido, associado a essa lenda, não se chamava Kayapó. Kayapó é um apelido dado aos índios por outra etnia. Quando os irmãos de Vilas Boas, o Carlos de Vilas Boas, o Orlando de Vilas Boas, foi indagar sobre essa etnia que ainda não era conhecida, os índios que tinham essa interação com os Orlando de Vilas Boas, o Carlos, falaram, os índios que vocês estão falando é aqueles dos índios da cara de macaco. No caso, era um bullying que uma etnia estava direcionando aos Kayapós. Kayapós, na linguagem de outra etnia indígena, significa o índio da cara de macaco, o povo da cara de macaco. E os Kayapós acabaram associando essa terminologia, ou epistemologicamente falando, esse termo que o outro índio deu, uma espécie de bullying utilizado por uma etnia a outra. Mas os Kayapós se autodenominam como Emengocré. Emengocré, que significa Em, povo, Engo, água, Cré, porta, passagem, ou transmissão, ou alguma coisa relativa. Ou seja, o povo que veio num buraco, numa porta, numa passagem na água. Então, Emengocré, que é o nome original, significa o povo que veio num buraco na água, ou o povo que veio numa passagem da água, ou o povo que veio numa porta na água. O que me faz lembrar do filme Stargate, né, que tem uma passagem que passa um portal parecendo uma água. Mas os próprios Kayapós se autodenominam Emengocré, que significa essa questão do povo que veio de um outro mundo, numa porta na água ou algo parecido. E eles falam que veio numa espécie de um túnel, desse túnel saiu uma porta que veio para esse planeta. Isso está na lenda dos Kayapós, que na verdade não são Kayapós, é Emengocré, e que é muito relacionado. É claro que com o tempo, com essa terminologia que foram dadas aos Kayapós, acabaram eles associando
Se vocês perguntam qual etnia você é, eles falam Kayapó, mas na origem mesmo é Ebengocré, que é o que eles se autodefiniam. Então você começou a estudar as lendas, as tradições, o folclore dos indígenas da região. Então você está dizendo que na verdade isso daí tem na verdade um cunho ufológico. Sim. São acontecimentos ufológicos que ao longo do tempo foram incorporados às tradições, ao folclore dos indígenas. Folclore. Aliás, em sua maior parte, o folclore, todo o folclore indígena que nós conhecemos hoje, que está associado ao nosso folclore também, ele tem correlação ufológica. Você conhece, por exemplo, Mbaetatá, aportuguesado para Boitatá. Mbaetatá significa a coisa de fogo, a bola de fogo, em que os índios já, na época Guarani, observavam, Tupi-Guarani, eles observavam bolas que rondavam pela floresta, Mbaetatá, e que foi aportuguesado para Boitatá. Então, Boitatá nada mais é que, dentro do termo ufológico, as sondas ufológicas, objetos ainda desconhecidos, muito associados aos já famosos valores ou objetos de grande porte, em que essas bolas saem e rondam a região. Para esta pesquisadora da ufologia, defende muito como objetos de pesquisa, de avaliação do local. Não são objetos de grande porte, são de médio porte, um tamanho de bolas, desde bolas pequenas como bola basquete a proporções de um fusca. Muito associado à ufologia, que os índios já relatavam nas suas lendas. A cobra de fogo, em Cuiabá muito se fala da lenda também vinda dos índios, que é conhecida como minhocão, e inúmeras outras lendas folclóricas brasileiras está correlacionado. A mulher de branco também está no folclore brasileiro, se trata nada mais do que um objeto de longa distância, que é esbranquiçado, e que as pessoas falam, olha lá, a mulher de branco. Então, muitos desses objetos, a gente faz correlação, os pesquisadores da ufologia, faz uma correlação policiada e que se trata realmente de um OVNI, um objeto voador não identificado, alguma coisa não identificada. Certo. Associada. Quer dizer, folclore está intimamente relacionado, na verdade, a acontecimentos ufológicos mal interpretados. Né? Isso. Um dos maiores pesquisadores da ufologia que retratou isso foi Antônio Fabeiro. Quando falou Antônio Fabeiro associou isso à ufologia, as pessoas começaram a prestar mais atenção. E realmente, se você vai pesquisar entre os fazendeiros, pesquisadores, eles falam bola de fogo que andam pela região, objetos incandescentes no céu, e os índios muito associam também a questão da mitologia da crendice deles. O interessante, por exemplo, quando nós estávamos falando do Bebe-Guguruti, o início dessa lenda, ela não teve o percurso ufológico, apesar da pessoa que trouxe essa lenda à tona não entender nada de ufologia, ela logo foi associada ao fenômeno UFO. Foi um acontecimento de 69, julho de 69. Um dos precursores, um dos maiores folcloristas e também indigenistas, poeta e pesquisador dessa temática indígena, foi o Pérez, o historiador já falecido, em que em 69 ele levou dois índios da etnia Ebengocré, ou seja, da etnia Kayapó, para Brasília. E aqueles índios na faixa etária de 14 e 15 anos, não saberia precisar a exatidão porque não tinha certidão de nascimento, né? Aqueles índios, eles chegaram espantados, né, em Brasília, ficaram lá com os pesquisadores e muitas pessoas estavam em roda de uma caixa mágica. E os índios, na curiosidade daquela pessoa em volta da caixa mágica, as pessoas estavam todas apreensivas com o acontecimento épico da primeira transmissão ao vivo, que seria o homem na Lua. E os índios encantados com aquilo, vendo que aquela caixa mágica aparecia pessoas, isso e aquilo, ficavam distantes olhando. De repente, quando a televisão mostra os astronautas se preparando para entrar dentro do foguete. No que os astronautas vêm vestido caracterizado, os dois índios que foram com o Pelé, que estavam em Brasília, começaram a gritar assustados, apontando para a TV. Bebe Guguruti, bebe Guguruti, bebe Guguruti.
Goroti. Então eles assustaram também as pessoas que estavam ali presentes. O Peretti, curioso, queria saber o que se tratava do Goroti. Com o tempo passando, ele foi levado para um ritual dos índios sobre o bebê do Goroti. O ritual se tratava de pessoas com vestimentas de palha semelhantes aos uniformes de astronautas, as vestimentas dos astronautas. E a semelhança era tanto que até o capacete feito de palha assemelhava. Então os índios acreditavam que aquele ritual que representava um deus para eles, em que a lenda diz que é um deus que veio do espaço e que ali conviveu com eles, voltando para o espaço, um dia dizendo que ia retornar, era aquilo que ele viu na televisão. Então, quando ele viu o ser semelhante ao astronauta na televisão, ele associou logo a lenda do Deus deles e levou Peretti para verificar o ritual, para ele testemunhar o ritual deles sobre esse Deus que veio das estrelas. E aí Peretti publicou uma matéria sobre isso. Aliás, as fotografias desse ser, raro a fotografia, porque esse ritual é fechado entre os índios da região, o Peretti conseguiu fotografar. E muitas dessas fotografias rondou e ronda o Brasil, o mundo afora. Mas é claro que é de registro do Peretti. E essa fotografia chegou de uma pessoa que naquele tempo, em 69, estava no auge. A matéria do Peretti em 69, falando sobre o bebê Goroti, estava no auge. E quem captou aquelas fotos, viu aquela matéria, foi o Erich von Däniken, que tinha recém-lançado seu livro, estava no best-seller, e logo quando ele viu a foto e a matéria, ele logo associou a ufologia. Então essa lenda indígena reforçou muito a questão ufológica. Peretti o fez sem conotação ufológica. Quando Erich von Däniken viu a fotografia, logo deu a fama devida a essa pesquisa do Peretti, mas com cunho ufológico. E aí se criou umas pesquisas referentes a esses acontecimentos indígenas brasileiros, a ufologia. Em muitas culturas, tem essa questão de um ser que vem do céu, faz contato, passa conhecimentos. Isso tem nos sumérios, né? Tem nos maias, tem nos indígenas do Brasil. O Brasil não perde para nada. Você tem os incas, maias, astecas, enfim, várias referências a deuses que vieram do céu em seus mais diversos tipos de instrumentos que eles davam nome, né? Bola de fogo, é o sol que vem até a terra, carruagem de fogo e assim vai. Os índios brasileiros estão na mesma linha de argumentação. Se você pega os chavantes, mororos, caiapós, calapalos, eles falam a mesma referência de Deus vindo do céu. Os chavantes e mororos são etnias diferentes. Os chavantes não se dão bem muito com os mororos. Antigamente eles eram bem aguerridos, bem críticos, vamos dizer, de nossa argumentação com o outro. Os chavantes são mais aguerridos, é mais valente e era um povo mais sem medo. Os mororos um pouquinho mais acatados, mas os chavantes tinham medo dos mororos porque eles achavam que os mororos eram feiticeiros. Então, quando o mororo falava que ia mandar o feitiço, o chavante morria de medo e evitava atacar. São duas etnias diferentes, mas que entram num acordo. Eles falam de Deus que vieram do céu e que desse Deus vieram com eles semideuses. Na religião do Centro-Oeste, em especial na região da Serra do Roncador, Barra do Garças, as etnias falam desses deuses e que esses semideuses seriam de cabeça desproporcional ao corpo, cabeça grande, com pés de 6 dedos, 4 dedos e 3 dedos. E que essa criatura vinha com os deuses. Os semideuses ficavam em determinado local e os deuses em lugares mais profundos, como se tivessem moradia em cavernas. E até hoje os chavantes morosos mencionam sobre essa lenda. E eles ainda afirmam na atualidade que esses seres conviveram e vivem na região